Esta semana não foi nada fácil para a extrema-direita. Como vocês sabem, o Trump foi bloqueado em várias redes sociais, principalmente no Twitter, que é onde ele tinha maior audiência, né? Quase 90 milhões de seguidores lá na rede social, mas também no Facebook, no Instagram e em outras redes sociais também. E agora, hoje de manhã, a gente ficou sabendo que o Olavo de Carvalho, que é o guru ideológico do Bolsonaro no Brasil, também teve agora a sua conta do PagSeguro bloqueada. Ele foi banido do PagSeguro. A gente tem que pensar nessa história porque ela é meio longa, né? Ela já começou tem uns meses atrás. O Olavo de Carvalho, ele dá um curso perpétuo, né? Um curso que tem anos de duração e a pessoa fica lá meio que escravizada nesse curso, que é uma lavagem cerebral, no final das contas. Eu já fiz vídeo sobre isso aqui, como opera o método olavista de manipulação das pessoas, mas ele dá um curso de filosofia, entre aspas, que é um curso de insultos a seus desafetos, e ele cobra ou cobrava pelo PagSeguro e pelo PayPal. Ano passado, o PayPal bloqueou a conta do Olavo de Carvalho e faltava o PagSeguro fazer isso. O PagSeguro é uma plataforma de pagamentos online que pertence ao Grupo Folha e o Sleeping Giants estava pressionando o PagSeguro a também bloquear a conta do Olavo de Carvalho. E eles se recusavam, eles simplesmente não deram nenhuma resposta e ficaram ali meio que esperando ver o que estava acontecendo. Com essa história do Trump, e eu acho que está vinculado uma coisa com a outra, com essa história do Trump, que foi, na verdade, como eu disse num vídeo recente aqui, chutar cachorro morto, o Trump já estava acabado. Ele já tinha perdido a eleição, já estava perdendo apoio de, republicanos que estavam indignados com a recusa do Trump de fazer uma transição de poder pacífica. Quando tem evasão no Capitólio, quando apoiadores do Trump vão lá e invadem o Congresso norte-americano, e aí sim, sinceramente, muitos americanos, mesmo conservadores, mesmo eleitores do Trump, viram que o negócio foi longe demais. Então, assim, desse modo, né, as redes sociais se sentiram legitimadas para, enfim, simplesmente fecharem as contas do Trump por incitação à violência, incitação à insurreição, ao terrorismo, ou sei lá o que eles classificaram essa decisão. Então, você tem esse fenômeno, né? Você tem esse evento nos Estados Unidos, o bloqueio do Trump, que estava lá por um fio se agarrando às suas redes sociais, e as redes sociais, vendo que agora chegou a oportunidade, abriram a mão e deixaram que o Trump caísse. E no Brasil, as redes sociais talvez se sintam legitimadas agora para perceber que elas também têm que agir em relação a Bolsonaro e a seus apoiadores, e isso inclui também o próprio Olavo de Carvalho, como eu disse, o guru ideológico do Bolsonaro. Então, ano passado, o PayPal bloqueou Olavo de Carvalho, e agora a gente ficou sabendo aqui que PagSeguro também bloqueou o Olavo. Isso gera uma série de questões, né? Isso gera uma série de zonas cinzentas e que tem sido muito debatido agora entre jornalistas, entre comunicadores e entre especialistas também, né? Porque qual é o poder que a gente pode ou deve dar a essas empresas, né, as redes sociais, para tomar esse tipo de decisão unilateral? O fato é que quando você entra numa rede social, você concorda com uma série de regras das redes sociais, né? Eu não sei se vocês leem isso, eu não leio, mas já trabalhei fazendo tradução de termos e compromissos de empresas. Então, assim, quando você faz um contrato com uma empresa para comprar um produto, ou se afiliar a uma rede social, ou entrar no Airbnb, ou algum tipo de serviço online, tem os termos e compromissos. Tem uma série de procedimentos que você concorda quando você se inscreve naquela rede. Então, assim, quando você entra aqui no YouTube ou no Google, você concordou com uma série de políticas da empresa. E algumas dessas políticas, nas redes sociais particularmente, dizem respeito a discurso de ódio, dizem respeito à discriminação, dizem respeito a comportamentos que são inaceitáveis no interior da rede social. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui entenderem melhor como funcionam as coisas, né? Porque muita gente tem se respaldado na Constituição norte-americana, né, dizendo que não podem censurar as pessoas, né? Não podem vetar o direito de livre expressão da extrema-direita norte-americana, e no Brasil também estão se agarrando agora nesse argumento da Constituição e da livre expressão. Vamos supor aqui um cenário hipotético de um restaurante à beira-mar, só que é um restaurante chique, é um restaurante luxuoso. E daí vem o cidadão de bem,
com uma sunga, ele estava na praia, vem com uma sunga verde e amarela, com a bandeira do Brasil. E esse cidadão de bem chega nesse restaurante luxuoso e na porta está fixada uma placa dizendo que é proibido entrar no restaurante com trajes de banho. Eles nem estão estabelecendo um dress code, eles não estão estabelecendo aqui que a pessoa tem que ir de smoking no restaurante. É só que não pode entrar de sunga ou de biquíni. E daí o cidadão de bem chega na porta do restaurante e quer entrar e o recepcionista lá, o host, diz: não, você não pode entrar, olha aqui, ó, tem uma placa aqui proibindo que você entre com roupa de banho. Se você voltar com uma roupa no traje normal, você pode entrar. E o cidadão de bem fica nervoso. Ah não, mas a Constituição me permite entrar. O artigo 15º da Constituição diz que é livre a circulação por território nacional, que eu posso me deslocar pelo Brasil. E também o Código Consumidor diz que é proibido recusar atendimento a clientes, a consumidores. E daí o host insiste e proíbe a entrada do cidadão. Tá certo isso? O restaurante tem direito de vetar a entrada de um consumidor de sunga no restaurante chique? E aí que entra a questão, porque de fato ele pode recusar. Esse é um item complicado, é um item que divide juristas. Eu li um pouquinho antes de fazer o vídeo aqui, tem juristas que acham que não pode, tem juristas que acham que pode, mas via de regra, um restaurante ou um estabelecimento pode estabelecer normas mínimas de conduta. Se você, por exemplo, estiver num bar e começar a brigar com os outros fregueses, você bêbado começa a brigar com os outros, você pode ser retirado do estabelecimento, chamar a polícia e te retirar de lá. Então, assim, tem certas normas de conduta, e nesse caso de vestimenta, por exemplo, que foi estabelecido antes de você entrar no restaurante. Se não tiver uma placa lá proibindo que você entre de sunga, você vai poder entrar, mas se tiver uma placa dizendo lá que você não pode entrar de sunga, você não vai poder entrar. E é como funcionam as redes sociais. São empresas privadas que estabelecem uma série de códigos de conduta. E se você não respeitar esse código de conduta, eles podem te chutar do estabelecimento, eles podem te chutar das redes sociais. Isso está explícito, isso está claro. Então o debate que se deu posteriormente ao banimento do Trump das redes sociais, e que possivelmente também acontecerá após o Olavo ter sido banido do PagSeguro, é qual é o limite disso, né? Como que essas redes sociais podem determinar quem fica, quem sai? Ela pode escolher agora expulsar, por exemplo, o perfil de um governo ou de um ditador de um estado autoritário? Eles podem fazer isso? Como é que eles podem lidar com diferentes posições nas redes sociais? Podem expulsar, por exemplo, alguém de extrema esquerda que incita a violência, ou é só extrema direita? Ou seja, está um debate nesse sentido realmente de livre expressão nas redes sociais e como cada rede social vai lidar com esse tipo de questões que são caso a caso, na verdade, né? Embora haja uma regra geral, na verdade, tudo se resume à análise de casos individuais. Nesse caso do Trump, me parece acertado a decisão, porque era alguém que estava usando as redes sociais para incitar a violência e para incitar uma postura golpista nos Estados Unidos. A gente viu as consequências disso, né? A população indo para frente do Capitólio e invadindo o Capitólio, querendo linchar a Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Representantes, que é o equivalente à Câmara dos Deputados norte-americanas. Queriam linchar a Nancy Pelosi, queriam linchar o Mike Pence, o vice-presidente, porque ele havia rompido com o trumpismo, e estavam procurando ali representantes para descer o cacete. O negócio foi muito mais violento do que a gente imaginava, gente, porque as cenas que você vê de fora, por exemplo, quando eles invadiram, parece que era uma coisa mais ou menos pacífica, mas quando você vê cenas internas e os riscos que os representantes estavam passando ali, o negócio foi bem mais complicado do que se pode imaginar. Então, me parece totalmente aceitável que o Trump fosse banido das redes sociais, e depois eles migraram, né, ou eles tentaram manter as contas funcionando no Parler, que é uma outra rede social que foi dominada pela extrema-direita, e no qual eles organizaram, na verdade, muitas manifestações, e esse Parler também foi removido da Google Play e também da Apple Store. Então eles foram meio que silenciados, eles foram meio que postos ali no espaço com isolamento acústico, né? Vocês podem gritar, mas ninguém vai te ouvir. Então esse foi o debate que sucedeu após isso, e como eu disse, isso também vai agora afetar o Olavo de Carvalho sendo banido do PagSeguro. O Olavo de Carvalho tem um longo histórico de usar as redes sociais para propagar discurso de ódio, para propagar desinformação, mentiras. Eu vou citar para vocês, por exemplo, aqui uma fala da semana, de ontem, na verdade, do Olavo de Carvalho. Cadê aqui? Ele falando o seguinte: você mostra a foto dos invasores do Capitólio em arruaças do Antifa e a putada responde que são supremacistas brancos. É aquele negócio do Groucho Marx. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? E aqui você tem o Olavo de Carvalho propagando uma teoria conspiratória, uma mentira, na verdade, de que as pessoas que invadiram o Capitólio, algumas delas eram antifas. E isso é mentira. Eu estou com uma reportagem aqui do jornal The Hill, que é um jornal bastante conceituado norte-americano. Ele não tem muito viés partidário, então assim, ele tem
colunistas, tanto da direita norte-americana quanto da esquerda norte-americana, e eles dizem o seguinte, o artigo é de anteontem: a maioria dos 120 presos ou identificados na revolta do Capitólio são apoiadores de muito tempo do Trump. E daí eles dizem o seguinte aqui, olha: as 120 pessoas incluem oficiais do Partido Republicano, doadores políticos do GOP, é uma sigla para designar o Partido Republicano, Grand Old Party, militantes da extrema-direita, supremacistas brancos e aqueles que acreditam na QAnon, uma teoria conspiratória que diz que pedófilos, adoradores de Satanás, controlam o governo. Então, assim, isso é o FBI dizendo, o FBI desmentiu isso. A não ser que o Olavo de Carvalho esteja dizendo que o FBI faz parte dessa conspiração também do QAnon, e é como essas teorias conspiratórias funcionam, né? Sempre mudando o foco e sempre ampliando o escopo da teoria conspiratória. Aqui é claro que, na verdade, os invasores do Capitólio, os terroristas domésticos, como estão sendo chamados, eles são sim apoiadores do Trump e estão aqui nesse mundo de delírio que também faz parte do mundo de delírio do Bolsonaro no Brasil, que faz parte do mundo de delírio do Olavo de Carvalho. São pessoas que usaram as redes sociais, que usam a internet para propagar mentiras, para propagar desinformação, propagar teoria conspiratória e criar esse clima de paranoia coletiva. E como eu disse no começo aqui, para mim as redes sociais só tomaram essa medida agora de bloquear Trump, bloquear o Olavo de Carvalho, talvez até o próprio Bolsonaro seja bloqueado, vamos esperar para ver aqui. Isso só aconteceu porque está num ponto crítico agora. A violência chegou num limite que já não é mais aceitável, né? Porque antes era aceitável, eles passavam panos quentes, né? Fingiam que não estavam vendo. O governo trumpista acabou, então eles podem simplesmente agora soltar essa bomba. E também, além disso, porque, como eu disse no outro vídeo, as redes sociais certamente tinham medo de algum tipo de represália governamental. Caso bloqueassem o Trump usava o seu poder de presidente para descer a marreta nas redes sociais. Aqui a gente não pode também deixar de pensar que talvez haja agora uma manobra dos democratas norte-americanos, e talvez até dos próprios republicanos, para regulamentar as redes sociais, para criar algum tipo de mecanismo de controle das redes sociais e o modo como elas operam e o modo como elas lidam com esse tipo de situação. Nos Estados Unidos, e no mundo no geral, na verdade, né, a gente fala dos Estados Unidos porque a gente tem muita prova documental e muitos documentários também que falam sobre esse tipo de coisa. O poder político, em grande parte, ele é subserviente ao capital. Então, assim, você tem os políticos que trabalham para as grandes corporações. Você tem aquilo que se chama de lobby, né, que é quando as corporações, as grandes empresas doam dinheiro para partidos, doam dinheiro para políticos, e os políticos acabam depois tendo que pagar essa conta, né? Então, assim, você recebe uma doação milionária de uma empresa, quando chega a sua vez lá como senador ou como deputado, você tem que pagar essa conta. A empresa manda lá um projeto de lei para, sei lá, desregulamentar o setor e você vai votar a favor da desregulamentação. Você tem que pagar a conta para quem manda, né? Quem manda é o dinheiro, a quem manda é o capital, quem manda é a corporação. Se você assistir, por exemplo, documentários como a 13ª emenda sobre a escravidão nos Estados Unidos e como as prisões se tornaram uma escravidão moderna. Você vê exatamente esse mecanismo em operação. Se você assistir o documentário do Michael Moore, Sickle, ele mostra isso, né? Como uma grande indústria farmacêutica doa dinheiro para representantes políticos e eles votam leis que favorecem a indústria farmacêutica. Se você assistir, por exemplo, ao documentário The Corporation, já é antigo, mas é muito bom, você vê como isso opera. Se você assistir um outro documentário chamado Trabalho Interno, você vê como as grandes financeiras norte-americanas, os grandes bancos, faziam também um lobby pesado, injetando dinheiro em emendas parlamentares para favorecer o setor financeiro. E isso leva, de maneira direta, à crise financeira em 2008. Se você assistir ao documentário da Naomi Klein, ela mostra como isso funciona no setor armamentista norte-americano. Se você assistir os documentários do Adam Curtis, particularmente o Hypernormalization, você vê como a classe política se tornou, basicamente, como eu disse, subserviente ao poder econômico. O livro do G.C. Souza, A Elite do Atraso, fala justamente disso, como a elite financeira no Brasil, como quem detém o poder econômico no Brasil, é quem determina o poder político. Então isso não vem de hoje, na verdade. Essa é a história do capitalismo, de como as empresas e os grandes capitalistas acabam, através do poder do dinheiro, manipulando a política a seu favor. Isso não é de hoje. No caso das redes sociais, a gente fala de empresas aqui multibilionárias. Eles só vão ser regulamentados desse modo, né, de modo a cercear a área de influência deles,
caso eles não injetem dinheiro suficiente para isso. Se eles tiverem comprado parlamentares, então a gente pode imaginar que esse poder que eles angariaram, poder financeiro, vai se tornar também, vai se transferir para poder político também. A gente pode pensar que há uma tensão entre política e o empresariado, as corporações, mas no final das contas o que há é um pacto, né? Há um pacto de cavalheiros, muita gente lucra na política com esse tipo de subordinação ao poder econômico. E eu mencionei essa semana também o livro do Noam Chomsky, né, Quem Manda no Mundo, e ele fala também disso, né, como o poder norte-americano não é apenas um poder bélico, não é apenas um poder, sabe, militar, de poder conquistar e destruir outros países, mas essencialmente é um poder econômico. É um poder de multinacionais, de corporações tomando conta de outros países, destruindo o setor industrial, ou seja, é o tipo de domínio que há hoje, é um poder econômico. E esse poder econômico, como eu disse, se transfere depois para o poder político. E uma vez que um político deixe de ser interessante para o poder financeiro, para o poder econômico, ele também cai. Eu imagino que a própria queda do Trump tem a ver um pouco com isso também. Quando os empresários já veem, putz, isso aqui já saiu do controle, já não dá mais para apoiar esse sujeito. É o caso do Bolsonaro também. Uma vez que o mercado, né, entre aspas, o mercado, deixar de apoiar o Bolsonaro, deixar de apoiar a agenda econômica neoliberal do Paulo Guedes, uma vez que o mercado faça isso, todo o governo do Bolsonaro cai junto. Eu quero saber de vocês aqui, o que vocês pensam sobre, agora, o Olavo de Carvalho banido do PagSeguro. É o que a gente estava pressionando aqui tempos atrás, né? Graças ao trabalho dos Sleeping Giants, agora o Olavo de Carvalho não tem mais nem PayPal, nem PagSeguro, vai ter que arranjar outro modo para poder ganhar dinheiro com seus cursos de lavagem cerebral. O que você pensa sobre isso? Também esse caso aqui, agora esse debate que se deu sobre livre expressão, sobre as plataformas bloqueando as pessoas, como é que se dá isso, qual é o limite disso, e também sobre essa questão agora do poder financeiro, né, o poder econômico, as corporações mandando na política, e como que as redes sociais vão lidar com isso. Se elas serão capazes agora de dobrar o poder político norte-americano e se manter livre de regulamentações, ou se a classe política vai ser obrigada por pressão popular ou por pressão dos tempos, né, do momento, desse tipo de insurgência agora nos Estados Unidos, eles vão ser pressionados e obrigados a por um controle, por uma rédea nas redes sociais e nessas corporações digitais. Me diga aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador, se torne um aluno do ICL. Semana que vem começa o meu curso de escrita narrativas, no qual eu vou compartilhar com vocês aqui minha experiência como escritor para poder escrever livros, tanto de ficção quanto não ficção, e também no mercado editorial, como publicar suas obras depois. Um abração para vocês, confira os meus livros sobre Bolsonaro, sobre o juízo histórico e também a Teogonia, tradução do grego, edição bilíngue com a Cotter Editorial. Um abração para vocês, se cuidem e até mais. Tchau!